Nesses dias a gente estava andando no nosso carro, e nosso não, né? Que a gente já doou, está só esperando o comprador chegar. Diga, ele vai chegar. Amém. E a gente estava andando no carro e a gente foi abastecer num posto de gasolina aqui próximo. E a gente percebeu que o carro, depois que abasteceu no posto, ele não ficou do mesmo jeito. Ele ficou, como a gente diz aqui no Ceará, enguiando. Né? Você conhece essa expressão? E aí o carro não conseguia, a gente não conseguiu andar muito nele. Terça-feira passada a gente foi chegando ali e o carro já foi sinalizando que não ia funcionar, parou a alguns quarteirões dali e o carro não ligou mais. Por quê? Porque houve uma quebra de conexão. Tinha tanque no combustível? Tinha. Amém? Tinha tanque? Ao contrário. Tinha combustível no tanque? Tinha. O mecanismo de partida estava funcionando? Estava. Mas o que faltou? Houve um interrompimento da conexão para que aquele combustível não chegasse até onde ele deveria chegar para poder fazer com que o carro inteiro pudesse funcionar. Amém? Então, houve uma quebra de conexão. Você sabia que você precisa estar conectado com Deus para que aquilo que está no coração de Deus, para que os planos que Deus tem na sua vida possam alcançar o seu coração? Amém? Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar vindo para a igreja, nós podemos ter atividades dentro de igreja, nós podemos ter as nossas atribuições dentro da igreja local, mas mesmo assim, dentro da igreja local e servindo, pode ser que o nosso coração não esteja conectado. Amém? Com Deus. Mas quantos aqui sabem que Deus deseja que nosso coração esteja conectado com Ele 24 horas? É bem certo, irmãos, que a palavra diz que quando nós estávamos mortos espiritualmente, amém, era necessário que a gente nascesse de novo. E quando a gente nasceu de novo, o nosso espírito foi reconectado, porque nós estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado, amém? Como eu disse aqui no Rema ontem, mesmo que a gente fizesse um esforço sobrenatural, se a gente fosse tão bom, tão generoso, por mais obras maravilhosas que a gente fizesse, nada disso podia nos garantir a salvação, amém? Mas por causa de Jesus, nós fomos reconectados com Deus. Nosso espírito se ligou ao Espírito Santo e nós assim nos tornamos uma nova criatura, amém? Mas existe um mecanismo, irmãos, que pode nos manter com essa convicção de que nós estamos diretamente ligados com Deus. Você quer saber que mecanismo é esse? Eu vou lhe dizer, o mecanismo que lhe torna consciente a respeito do que você deve, da sua conexão com Deus, esse mecanismo se chama fé. Amém? É com fé que eu agrado a Deus, é com fé que eu falo com Deus, é com fé que eu sei que Deus me ouve, é com fé que as situações são mudadas. Amém? Agora eu quero que você imagine que a fé, ela é um tanque. E essa fé tem que estar abastecida. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, uma medida de fé, ela foi colocada dentro do nosso coração. Amém? E a gente precisa que essa fé, ela fique abastecida. E a única forma que existe de abastecer a sua fé é colocando palavra, é alimentando a sua fé pela palavra. Amém? Que palavra? A palavra de Deus. Amém? Então, a gente percebe quando alguém está com a sua conexão ligada com Deus, quando a sua fé está funcionando. Mesmo que tudo fora diga que não vai acontecer do jeito que você está orando, mesmo que as suas emoções queiram falar mais alto, mas se você encher o combustível, se você colocar o tanque da fé cheio do combustível, que é a palavra, amém? Quando você acionar lá a partida da sua vida espiritual, rapaz, não vai ficar aquele barulho, como se não tivesse nada. Porque você permitiu que a sua fé fosse abastecida pela palavra. Quando você der a primeira virada da chave, sabe o que vai sair, irmãos? Velocidade para você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você.
Amém? Então, por que muitos de nós, irmãos, mesmo nascendo de novo, mesmo tendo uma medida de fé no nosso coração, por que é que a nossa vida em fé não está funcionando? Porque a gente não está abastecendo o tanque com a palavra. E é preciso abastecer o seu tanque espiritual com a palavra. Você precisa todos os dias, irmãos, se lembrar de quem você é, se lembrar do que você tem, se lembrar do que você pode e se lembrar quem é que está te fornecendo tudo isso. Amém? Todos os dias, porque todos os dias o diabo vai querer nos enganar e vai querer dizer que a gente não pode, que não vai acontecer. Quantas promessas você recebeu na sua vida e que você acha que o tempo está passando, o prazo está esgotando e que elas não estão acontecendo? Ei, que tal relembrar? Que tal trazer à memória aquilo que te traz esperança? Que tal, irmãos, se lembrar que não é o tempo não é o tempo que vai apagar o que Deus prometeu? Que tal considerar e fazer uma troca? Que tal trocar os teus pensamentos que são limitados? Os nossos pensamentos, eles são limitados. Que tal trocar os nossos pensamentos limitados pelos pensamentos de Deus, que são mais altos do que o nosso? Enquanto a gente está pensando que vai dar certo, Deus já disse, já deu certo. Quando a gente está pensando, será que a gente vai conseguir? Deus disse, você já conseguiu. Amém? Então a gente tem que todo dia, irmãos, porque são muitos pensamentos que rodeiam a nossa cabeça. São muitas circunstâncias que querem atrofiar a nossa fé e dizer que a gente não vai alcançar. Mas a gente tem, irmãos, que permanecer abastecendo o nosso tanque da fé com a palavra de Deus. Não coloque gasolina adulterada, não coloque pensamentos adulterados, nem na sua mente, para que isso desça no seu coração. Coloque a essência da palavra e fale a palavra. Irmãos, eu tenho certeza que muitos de nós passaram por dificuldades na vida, situações difíceis na vida, problemas, pressões, perdas de parentes, perdas de bens, perdas de amizades, perdas de relacionamentos, perdas financeiras. Amém? Mas se a gente colocar os nossos olhos sempre naquilo que a gente perdeu e não considerar aquilo que a gente já ganhou, a gente não vai conseguir avançar na nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, não pense que porque um dia eu passei, todos os dias, irmãos, eu me acordo dizendo, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Todos os dias eu olho para a minha mão e digo, você nunca mais vai inchar. Todo dia eu olho para os meus joelhos, meus pés, eu digo, você nunca mais vai inchar. Porque todo dia, hoje é mais fraco. Mas bem depois que eu fiquei doente, assim, que eu estava acamada e já me recuperando, Satanás dizia, você não vai sair dessa, essa condição não vai melhorar, daqui a pouco você vai ficar doente de novo, vai voltar esses sintomas, vão voltar outros sintomas. Mas eu fui, irmãos, falando, dizendo para mim mesmo, não vai voltar, eu só vou melhorar. Como a gente cantou aqui, só vai melhorar, irmão. Só vai melhorar. Diga, só vai melhorar. Diga com toda a animação, só vai melhorar. Rapaz, se for necessário você gritar na sua casa e seus vizinhos pensarem que você é um doido, deixa eles pensarem que é um doido, mas é um doido cheio de fé. Na sua casa você tem que gritar. Fale com geladeira, mesmo que ela não tenha ouvidos naturais. Fale com a sua conta bancária, fale com o seu trabalho, fale com a sua empresa, fale sobre os seus filhos, fale sobre o seu marido, fale sobre a circunstância, mas não se cale. Não se cale, amém? E você vai falar o que é certo, você vai declarar o que é certo, quando a sua fé estiver cheia, encharcada da palavra. Porque todos os dias, irmãos, eu ouvi um certo profeta dizer uma vez, todo dia eu tenho que vencer um leão. Porque todos os dias vão se levantar pensamentos e situações para a gente ficar calado, bem murchinho, quietinho no nosso cantinho, sem se atrever a pronunciar uma palavra. Mas todo dia, irmãos, olha, não importa se você está triste, porque fé não depende de sentimento nenhum.
Fé não depende se eu estou sentindo arrepio. Fé não depende se eu estou animado. Fé não depende se eu estou desanimado. Fé não depende se eu tenho. Fé não depende se eu não tenho. Fé simplesmente é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo que eu não veja materializado na minha frente. Mas por uma convicção, por uma certeza íntima que eu tenho dentro de mim. Por mais que nada me diga que é do jeito que eu estou declarando, eu vou continuar firme naquele mesmo propósito até que. Por que que muitas pessoas, elas não estão tendo o resultado das suas orações e elas não têm tido resultado, mesmo dizendo que são pessoas de fé? É porque elas não estão perseverando até que. Você fala e agradece até que. Deixa eu te falar, não desista no meio do caminho. Você tem que continuar falando a palavra. Você tem que continuar relembrando as promessas até que aquilo que já é no reino do Espírito se torne material diante dos seus olhos naturais. Amém? Todo dia, irmãos, essa é a minha oração. E com o meu marido, pai, obrigada. Ele levanta a minha mão, ele me ajuda. E ele levanta a minha mão e diz: olha, Senhor, como está tudo sequinho de novo. Olha, Senhor, as mãos, o dedinho fininho, fininho. Olha como era, Senhor, olha os movimentos. Eu tenho que dizer tudo isso para mim todo dia. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trocar os pensamentos e os relatórios naturais pelos pensamentos de Deus. E todo dia eu estou me lembrando, Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Quantos aqui têm promessas de Deus? Você não pode achar que Deus lançou isso no mar no esquecimento, que essas promessas elas não vão se cumprir. Você tem que declarar cada uma delas até que. Diga assim, eu vou declarar. Diga com ousadia mesmo, irmão, eu vou declarar. Com convicção, em fé, tudo que Deus disse para mim, até que. Tem que ser até que. Não pare, porque se ainda não aconteceu é porque tem que ser até que. Amém? Não pare, porque tem que ser até que. Até que. Deus fez uma promessa que eu vou fazer aquela viagem, então eu vou declarar que isso vai acontecer até que. Deus prometeu que eu vou fechar aquele negócio, então eu vou ficar firme confessando que eu vou conseguir fechar até que. Deus falou que meu filho já foi curado, isso é só um sintoma de enfermidade, então eu vou continuar declarando até que a cura se manifeste em real, palpável diante de mim. É assim, irmãos. Amém? Sabe uma coisa que eu fazia muito quando a gente ia comprar carro, eu e o pastor, a gente não tinha um tostão para comprar carro, mas a gente se atrevia, como diz o Ceará, se atrevia a entrar nas concessionárias e conversar com o vendedor, como se a gente fosse fechar o negócio às 5 horas da tarde. E ele abria o carro e a gente sentava no carro e começava a sentir aquele cheirinho. E fazia test drive com o carro. E sentia o carro. A gente não estava enganando, dizia, olha, a gente veio aqui porque a gente está olhando o carro. Mas a gente agia no nosso coração como se 5 horas da tarde a gente fosse levar aquele carro. E todos os carros que a gente adquiriu, irmãos, foi pela fé. E eles foram pagos pela fé, porque sempre a provisão chegou e nunca faltou. Amém? Se você tem no seu coração fazer uma viagem para determinado país, comece a folhear revistas que falem sobre aquele país. Comece a entrar na internet e comece a pesquisar sobre a cultura daquele país. Por que eu falo tanto sobre os meus conterrâneos americanos? Porque eu creio que Deus tem um plano para nós naquela nação. Não sei como é, não sei se é passar um dia, um mês, eu não sei, mas alguma coisa, os meus conterrâneos, um dia eu hei de estar lá com eles em algum momento. Eu estou falando, irmãos. Amém? Se você tem um sonho de comprar uma casa, um desejo no seu coração, comece a olhar os lotes que estão sendo vendidos, comece a falar aquilo, comece a chamar a existência, comece a se envolver com aquilo. Sabia que isso é bíblico? Então, tudo murcho, mas sabia que isso é bíblico? Eu vou te provar como. Posso te provar? Quando Deus chamou Abraão, eu quero que você abra a palavra lá vamos lá. Gênesis, por favor. Para você não dizer que eu não abro a Bíblia.
Quem vai determinar as coisas que vão acontecer na sua vida no próximo mês, no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, é exatamente o que você disser hoje. Você entendeu? É exatamente o que você disser hoje. Diz assim, no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-se à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, Abraão ficou em casa vendo o tempo passar, foi isso? Então, partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Amém? Glória a Deus. Mais lá na frente, irmãos, vocês vão perceber que quando Deus vai falar sobre a descendência desse Abrão, que depois se tornou Abraão, quando Deus vai falar sobre a descendência dele, porque Deus disse a Abrão que por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra. O que é isso? Me pergunte, por que é que todas as nações da terra seriam abençoadas por Abraão? Irmãos, eu não nasci em Israel. Eu nasci em Fortaleza. Olhando para os meus traços, eu pareço que tenho assim, alguma origem indígena, africana e europeia, por causa que meus olhos são verdes, quase verdes. E o louro é só para realçar. Amém? Mas deixa eu te dizer, naturalmente falando, eu não encontro atrás, na minha ramificação familiar, nenhum contato, nenhuma conexão com Abraão. No entanto, o que a Bíblia fala sobre essa conexão com Abraão é uma conexão espiritual por meio da fé. Porque Abraão é considerado, é chamado de o pai da fé. Então, a Bíblia fala que Abraão foi o pai, foi o primeiro que agiu em relação a Deus, tomando uma atitude de fé, porque obedeceu aquele comando que Deus deu para ele. Amém? Aí Deus, para mostrar para Abraão, sim, aí por que é que nós somos, por intermédio de Abraão, abençoados? Porque aquele que age, porque aquele que crê como Abraão crê, sem ver. Porque Abraão já era um homem velho, ele não tinha idade mais para ser pai, mas ele recebeu uma promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, promessa que Deus te dá independe de... Quando Abraão recebeu, entenda, quando Abraão recebeu a promessa de que ia ser pai de muitas nações, de uma multidão, ele não passou a ser pai quando Isaac nasceu. Ele passou a ser pai quando ele recebeu a promessa. Meu Deus, gente! Vou dizer de novo para você entender. Quando Abraão se tornou pai, quando a promessa se cumpre na vida de Abraão, não é quando Isaac propriamente nasce, mas é quando ele recebe aquela palavra, porque para Abraão ele não ia ser pai, ele já era ali. Deixa eu te falar, naquele dia que Deus te fez uma promessa, não vai ser daqui a 10 anos, já foi lá atrás. Gente, isso é massa demais. Você não consegue vibrar com um negócio desse? Rapaz, Abraão, ele não foi pai quando Sara engravidou também, porque a pobre da Sara estava cansada. Idosa, não tinha mais condições. Nem ele. Estéril, não tinha mais como ser mãe ali. Mas havia uma promessa. Se Abraão dependesse do seu corpo do seu corpo que não tinha mais como conceber uma criança, como gerar um filho em alguém. Se ele dependesse da condição de Sara, a promessa não se cumpriria. Mas ele se tornou pai quando a palavra que saiu da boca de Deus encontrou lugar no coração dele. Ele disse uma palavra, a palavra caiu no coração dele. Ele recebeu aquilo com fé. E foi naquele momento que ele se tornou pai de multidões. Sabe por que é que eu e você estamos aqui? Porque lá atrás, Abraão
acatou a promessa de Deus, sendo uma verdade, um fundamento. E hoje a gente escuta falar dele como o pai da fé. E nós somos herdeiros disso. Amém? Então, quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, vem aqui, rapaz. Vem cá. Quer que eu te mostre como é que vai ser a tua descendência? A tua descendência, você vai olhar para o céu e você vai contar quantas estrelas tem. Não dá para contar quantas estrelas tem. Não tem como contar, pois assim será a tua descendência. Você vai olhar então agora para as areias, os grãos de areia da praia, e se você puder contar, mas você não vai poder contar, então assim será a tua descendência. O que é que isso me mostra? Que quando eu tenho uma promessa, irmãos, eu posso sim entrar na concessionária, entrar no carro e sentir o cheirinho. Eu posso, o médico dizer para mim que eu não vou ser mãe, colocar um travesseiro aqui dentro e dizer, aqui vai ter um menino. Amém? Eu posso, sem ter um tostão, entrar numa agência de turismo e começar a pesquisar a viagem dos meus sonhos. Eu tenho que fazer alguma coisa com a promessa que eu recebi. Agora, irmãos, não adianta a gente tentar viver, porque assim, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Quando é que você começou a ser justo? No dia que você creu. Vou dizer de novo, você se tornou justo, sem pecado diante de Deus. Por mais coisas horríveis que você tivesse feito, ou por mais coisas horríveis que você viesse a fazer, você se tornou justo na presença de Deus. Igualzinho a Jesus, filho tal qual Jesus é. Jesus é justo? Sim ou não, igreja? Sim, você é tão justo como Jesus, tão filho como Ele é. E você só entrou para a família de Deus por meio de um processo, fé. E qual foi o combustível que alimentou essa fé, que abasteceu essa fé? Alguém pregou a palavra para você. Então, naquele dia, eu não sei qual foi o endereço, não sei se foi num bar, numa calçada, numa igreja, na beira do mar. Eu não sei qual foi o lugar que a tua história cristã começou. Mas alguém chegou para você, falou a palavra, fé foi gerada no seu coração. E a partir dali, um estilo de vida começou. E é por isso que a Bíblia diz, o justo viverá, viverá. Viverá, viverá, é um estilo de vida, é hoje, é agora, é amanhã, é depois de amanhã, é a situação se levantando, é a pressão chegando, é a má notícia chegando, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela fé, a fé, a fé, a fé. É um estilo de vida, é um estilo de vida, é uma maneira de viver, mas você tem que estar conectado com Deus. Sabe, uma das formas, irmãos, que você tem de fazer com que a sua fé seja edificada, seja fortificada, seja fortalecida. A Bíblia diz lá em Judas que nós devemos orar, que quando nós oramos em línguas, a nossa fé é fortalecida. Então, uma das formas de você estar conectado com Deus, para que a sua fé fique forte, é você ir orando em outras línguas, porque outras línguas é um tipo de oração, é uma maneira de falar com Deus de maneira sobrenatural. O diabo não entende, a tua mente não entende, mas aqui no caso não interessa o diabo e nem interessa a sua mente, o que interessa é Deus sabendo de tudo e resolvendo a parada para você. Essa é uma forma, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Uma certa vez a Hermine pregou aqui, pastor Hermine falando que os crentes costumam usar as línguas emergenciais. Surgiu um problema e começa. Mas por que a gente não exercita isso com frequência? A outra forma, irmãos, é de você se manter conectado, lembrando da palavra, cante louvores. Cante louvores. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles foram surrados em praça pública, humilhados e foram colocados num cárcere de uma prisão profunda, no mais profundo daquele lugar, completamente, naturalmente humilhados, açoitados, cheios de dor, irmãos. A gente leva um corte de uma gilete, um corte de uma faca e já fica todo se trocendo. Imagine um monte de cipuada nas costas. Mas ele estava lá. O ambiente não era favorável. A sensação física não era favorável, a sensação emocional não era favorável, mas ele estava conectado. E aí ele começou a cantar louvores, cantou louvores, cantou louvores. Porque quando a gente canta músicas inspiradas pela palavra, quando a gente canta músicas que falam a palavra, e a gente se enche daquilo, irmãos, o ambiente muda.
O ambiente muda. Então eu quero te convidar a ficar em pé sem perder mais tempo. Aliás, a gente não perdeu, a gente ganhou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Muitas coisas podem não estar acontecendo porque nós estamos falando pouco e não estamos conectados com Deus por meio de oração e não estamos enchendo abastecendo a nossa fé com a palavra, amém? Glória a Deus. Que você ouviu uma palavra hoje que vai te libertar, que vai fazer toda a diferença na sua vida, amém?